Olá, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Espero que tenha sido tudo bem. Pra mim foi tudo bem. Hoje foi um dia legal também, consegui fazer uma operaçãozinha. Final de mês, as coisas estão estranhas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muita cautela, porque o jogo tá perigoso. Mas eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje, ou que não aconteceu. As violinadas. Sem mais delongas no tocante da questão desta, vamos para as notícias de amanhã. Sim, temos notícias para amanhã. Superávit orçamentário, dívida bruta e PIB, 8h30 da manhã, 11 horas, confiança do consumidor, isso aqui é legal. Ofertas de emprego JOLTS nos Estados Unidos às 11 da manhã. Cara, geralmente tem um movimento, a gente tem que lembrar que 10h30 da manhã tá abrindo o mercado lá fora, o mercado mais poderoso do mundo, o mercado Yankee, né? A gente tem que ver se o Homem-Laranja vai falar alguma bobagem ou alguma mentira pra fazer o tal do inside trading. Vocês viram o inside trading? 580 milhões nos futuros do petróleo em 20 minutos? Que o Homem-Laranja foi lá e falou que tinha acabado, que o Irã estava entrando num cessar-fogo. E aí, alguém comprou muito petróleo. Na sequência, o Irã disse, não, ele tá negociando com o espelho. O petróleo deu uma pedrada e alguém ganhou 580 milhões em coisa de 20 minutos. Houve uma movimentação muito estranha, muito diferente, um volume financeiro muito absurdo, comprador. Isso aí chama inside trading, isso aí é legal no mundo todo. Dito isso, vamos para os 60 minutos. Mini índice, tá ali as operações que eu tentei fazer. Cara, isso aqui identifica a complexidade desse cara, pra tu ver o quão complexo é esse moço aqui. Deixa eu ativar meu pincel atômico. Cara, esse movimento aqui, ó, na verdade, esse movimento inteiro aqui foi muito estranho, né? Porque ele mudou a característica do preço, deu a violinada para ser um comprador, virou o contrário, mudou a característica do preço para ser vendedor agora, tá? Para quebrar a estrutura, efetivamente, para vir para venda de novo. Você vê como final de mês ele é muito perigoso. A média, observem, isso aqui é a média de 200 exponencial e isso aqui é a média de 21 exponencial que muda de cor de acordo com... É um indicador que eu faço para mudar de cor, né? Para demonstrar provável sentido a longo prazo, né? Nota que a média de 200 tá flat, né? Mas para mim ainda segue comprador, tudo certo. Aí muita atenção ao suco de mini índice, ó. Este ponto aqui, ó. Vale, blá, 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 blá. E aí a gente precisa prestar atenção nos candles. Olha a formação desses candles diários aqui, ó. E aqui pode ser. Tá vendo? Tá vendo que tem uma certa divergência, tá vendo que ele tava dando de manhã, ele tava dizendo que ele era totalmente comprador. A Vale e a Petro chegaram a estar com 2,5% de alta pela manhã. E não subia, o mercado ia amarrado, com uns concreto amarrado nos pés. E isso aí significa que o mercado está desbalanceado, final de mês, pouco volume financeiro. Vocês vão ver que nos 25 mil títulos, vão ver que tem poucos candles hoje, ou seja, não existiu volume financeiro efetivo para a gente tentar fazer uma operação segura. Dá uma olhada no diário pra gente ver como é que tá esse cara, se ele segue fazendo algo interessante. Chegou a 1,5% hoje, hein? 1,3 eu acho, né? Caiu pra 0,68. Tá aqui, ó, o diário. Suporte bate fofo, lembra do suporte bate fofo? Segue nele. Tá tentando se segurar nos gargumilhos. Esse aqui é o poderoso. Esse aqui é onde a gente pode observar por compra pesada. Média de 200, tá vendo onde ela tá? Tá vendo que ela ainda segue apontando pro alto? Média de 21, tudo exponencial. Sombra, inferior, negação, doji. Indícios de que pode haver um movimento de explosão. Olha aqui, ó, doji, explosão. Isso aqui é o que o Stormer chama de candle de explosão. Isso aqui também pode ser o horário de 1h25. Ou ele pode vir pra cá, ou ele pode vir pra cá, tá vendo? Não interessa, a gente nunca vai saber. Isso aqui é uma das operações mais aleatórias. Sim, aleatórias. Isso aí é o fermento dos futuros do Brasil. Aleatoriedade, já falei isso várias vezes. Se você não sabe nada do que eu tô falando aqui, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando aqui, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, tem a base aí de plataforma, estudos, análise, etc., dá uma olhada nesse videozinho aqui, aprenda o fundamental, que vai dar indícios e toda a dica de como utilizar os conceitos de choque e BOS, e principalmente os setups de Joseph James em confluência. Setups. Brown Reversal, Pullback, Força e principalmente Bull e Bear Trap. Por que eu falo isso? Porque a gente consegue fazer essa confluência entre choque e BOS com setups de Joseph James para fugir do risco bem rápido. Só o setup de Joseph James não vai funcionar. Se você não sabe nada, absolutamente nada de renda variável, você pode buscar minha playlist Como Se Tornar um Trader e assistir todos os vídeos que estão ali, principalmente o primeiro e o segundo. Vamos para os... voltando aqui só nos 60 minutos, né? Compra, segue compra. Gap, né? Temos um gapzinho que eu tinha esquecido de falar. Esse aqui é o gapzinho. Um gap grande, esse gap aqui tem 3.500 pontos. Não foi fechado, isso aqui tá sangrando, pingando sangue. Vamos para os... Venha, mate 5 mil tiques. E índice. Vamos afastar aqui pra gente dar uma olhada no que ele fez, tá vendo? Poucos candles, né, cara? 25 mil ticks, 25 mil trades realizados. Poucos candles pro dia inteiro. Você fez um movimento inicial absurdo. Esse aqui, cara, é o que eu tava falando na live.
A gente tem que ter vida. E eu tava curtindo a minha vida, fazendo academia, depois eu cheguei com a mulher, nós tomamos um cafezinho, nós temos uma maquininha de café, compramos pão de queijo, chegamos da academia, conversamos, tomamos cafezinho, comemos pão de queijo, e esse movimento aconteceu. E acontece, brother. E acontece, às vezes tu vai pegar, às vezes tu não vai pegar. Eu não gosto de operar na primeira hora da manhã, mas foi o melhor movimento do dia. Isso aqui o Garrett pegou, eu vi o cara fazendo, tava lá vendo no YouTube, na casa da mulher, vendo ele fazer aquilo ali na minha frente. Paciência, meu amigo, paciência. A vida é assim, não dá pra ganhar todos. Depois eu tentei fazer aqui, ó, uma compra aqui, comprando topo, achando que ele ia fazer movimento medido, que ele fez aqui, ia parar aqui, ia tocar ele reto. Nada, toma. E tudo bem. Segurei o máximo que eu pude, botei no 0 a 0, ele andou 200 pontos. Toma, me fechou pra andar outros 400. Então, andou 200, 500 pra baixo, 400 pra cima. Toma, viu ele nada. Volume financeiro. Volume financeiro. A gente enxerga em ticks. Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vai olhar 60 minutos o diário para ver a direção e vai baixar para ticks para buscar o quê? Entradas. Ticks jamais serão direção de mercado. Ticks são pontos de entrada. Repetição de padrões. A gente vai pegar os conceitos de choque e BOS e vai aliar aos setups de Joseph James. Eu já falei aqui, que são reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap, porque a gente quer pegar uma operação que tenha volume financeiro, que a gente sai do risco bem rápido, coloca no break-even e deixa esse mercado andar. Mais ou menos isso. Essa é a técnica. Sede. Tava pintando a casa aqui, fazendo uma terapia. Deu pra caralho agora. É o mundo. Maldição? Sim, já aconteceu várias vezes. Bom, na sequência, o que eu fiz? Fiz essa operação aqui. Por quê? Porque a minha intenção disso aqui era que ele fizesse esse movimento aqui. Só que o mercado não quis entregar. Então andou aqui, andou 400, andou 300 pontos pra cima, voltou 400, andou 500, voltou 500, mais um pouquinho 700, voltou, depois andou os 1000. Eu não tive interesse. Eu quis pegar esse movimento aqui. Ele não quis me entregar. Perfeito. Botei no bolso. Não fiz como eu fiz aqui. Aqui eu poderia ter saído aqui nesse rompimento de topo e ter guardado 250 pontos. Acabei saindo com o quê? 5 pontos. Aqui o que eu fiz? Tchau. Fechei. Não quis ir. Eu queria que ele fizesse esse movimento aqui, ó. Pá. Pum. Pá. Esse era um movimento que eu queria bem rápido e explosivo. Fez. Paciência. Não fiz mais nada. Botei meu dinheiro no bolso. Isso aqui foi o equivalente a 10% da minha garantia. Fiquei amarradão. Botei os 10% no bolso e vazei. E aí o que esperar pra amanhã? Cara, isso aqui tá com muita cara de um range, né? Isso aqui tá com muita cara de um range, provavelmente nessa regiãozinha aqui, assim, ó. Aqui assim, ó. Rangezinho. Andou pra cima, talvez ande para baixo. Ó, andou. Até aumentou o pêndulo, ó. Perfeito. Indica uma região boa pra gente tentar fazer uma comprinha. Caso ele se mantenha. Pra cruzar o range e tocar ele reto. O objetivo seria que ele quebrasse essa estrutura. O grande problema é que ele mudou a característica do preço na tarde para virar vendedor. E se ele quebrar essa estrutura, meu amigo, infelizmente ele vem morro abaixo. E isso não é bom para nós. Deixa eu só ver os 60 minutos aqui para tirar uma dúvida. Cara, eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Tá, beleza. É isso aí mesmo. Tá, show. Show. Eu vou até deletar esse cara aqui. Esse cara aqui não faz sentido tá ali. Então é isso aí, ó. Quebrou aquela estrutura aqui embaixo aqui. Ele vem com uma correção legal. Se ele parar aqui e fizer uma tentativa de cruzar o range, porque o range é magnético, a gente não pode esquecer disso, né? O range é magnético. Sempre vai ser magnético. O preço vai ser atraído para ele até que haja um breakout pullback ou um breakout, né? É isso. Talvez seja o contrário que eu falei também. Então, a gente poderia observar por esses pontos aqui. E aí, isso aqui, se ele faz essa quebra lá para cima, lá, nessa região aqui, ó, é a famosa violinada. Atrai vendedor, gera liquidez e vem em V. Tipo esse movimento aqui, ó. Isso aqui foi em V. Puf! Tá vendo? Se a gente usar a Fibonacci aqui, ó, a gente pode pegar essa alta com essa baixa e observar a dica de Rodrigo Garrett. 61 e 50%, ó. Uma região onde a gente poderia procurar por compra. Por isso que eu procurei por compra, que isso ele perde. Vai lá nos 33%, região de Stormer, entre 33% e 20%. E para. Isso é interessante. Desde que ele não perca esse fundo. Desde que ele faça um movimento bem bonito pro alto. E a gente vai tentar pegar esse movimento. Show? Eu não recomendaria fazer uma operação a longo prazo amanhã, sabe? Tentar pegar 1000 pontos, tentar... Cara, eu não recomendaria, cara. Porque tá volátil, mas falta volume financeiro. Falta liquidez para executar um movimento direcional. A
gente olhar aqui esse ponto, vamos dar uma olhada nesses últimos movimentos aqui. Eu acabei não mapeando tudo porque eu tava fazendo outras coisas. Mas ó, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço. Ou seja, esse aqui é o último pivô validado. Ele quebra, muda a característica desse preço e quebra a estrutura. Quebra de novo, né? Vamos só marcando aqui, ó. Quebra de novo. Quebra de novo. Cadê o último pivô validado? Aqui, opa, violinada. Vem pra baixo, segue quebrando. Pura violinada, geração de liquidez, quebra. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui, quebra, opa, quebra, opa, quebra. Ó, o último pivô validado. Ainda não. É ali, mas aqui. Quebra essa estrutura. Último pivô validado aqui. Faz um pullback. Entrada aqui pra ser agressivo. Segue quebrando a estrutura. Onde tá o último pivô validado. Entrando num range aqui no final do dia. Bem bonitinho. Micro range. Tá vendo? Mudança da característica do preço toda hora. Aqui vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo. Geração de liquidez. Range. Grande objetivo aqui nesse movimento micro aqui seria rotação desse pêndulo. Fazendo a rotação desse pêndulo, a gente consegue entrar mais baixo comprador nessa região aqui assim, sabendo que ele pode pelo menos chegar aqui. Ou aqui, aqui. Dá-lhe a violinada aí. Tchau! Seria fantástico. Mas, se tratando de futuros, a gente pode esperar tudo, né? E a gente tem que entender que tem um rangezinho ali embaixo dele também. Ainda não se livrou desse range, ainda tá tentando fazer o balaio de gato dele. Se a gente medir esse pêndulo monstruoso que ele fez aqui, ainda tá segurando aqui. Agora, se ele adentra esse range, ele vai fazer um movimento proporcional para baixo. Isso não é bom. Só que a gente é comprador, né, cara? Ele é muito comprador. Então, enquanto ele fica aqui, é excelente. Excelente. Se ele perder, aí vai ser um problema. E mesmo que ele perca, ele vai ter que pelo menos tentar cruzar o range que tá nessa região aqui. É um range mais a longo prazo. Entendeu? Então, se tu vender aqui nessa quebra de estrutura para tentar um movimento, tu tem que entender que aqui tu tem que estar com a operação protegida. Porque ele vem aqui, quebra. Toca reto, beleza? Show. Mas ele pode chegar aqui, tocar ele em V e lá romper aquele topo. E aí a tua operação tem que estar protegida. Caso ele faça o cruzamento e entre nesse range, beleza. Aí a gente vai fazer a medição do pêndulo. Qual foi o último movimento dele mais longo aqui no pêndulo antes de tentar um ataque no range? Esse aqui. A gente vai replicar ele pra cá. Sabendo que a gente pode ter um pêndulo bem maior caso ele queira entregar esse movimento pra vir até aqui. Entendeu? Aí tu vende nessa região aqui, com bastante risco, mas sabendo que ele pode vir aqui, ó. Porque tu já tem mapeado o pêndulo proporcional. Não é bem aqui porque eu não tô fazendo olho, né? Tá? É isso. Vamos para os 60 minutos mini dólar. Mudança de contrato, tá vendo? 31/3. Amanhã, troca o contrato. Amanhã, o market maker, o big player, vai começar a realizar nesse negócio aqui. Qual é o grande problema aqui? Ele não fez nada, mano. Nada. Nada de nada. Ele quebrou a estrutura aqui para ser um comprador. O último pivô validado foi esse cara aqui. Ele vem aqui, quebra essa estrutura, dizendo que é vendedor. Vamos de novo. Vamos mapear ele aqui. Quebra da estrutura. A mudança da característica do preço seria aqui, né? Ele vai lá, quebra a estrutura, muda a característica do preço. A quebra de estrutura para ser vendedor passa para cá. E aqui passa a ser mudança da característica do preço para ele voltar a ser comprador. Tá vendo a indecisão desse cara aqui? Tá vendo as sombras inferiores e superiores, as violinadas? O dólar tá muito foda. Média de lado, tá vendo? Olha a média de 200 aqui, ó, de lado. A média de 21 vai pra cima, vem pra baixo. Os candles passam pra cima, passam pra baixo. É a guerra, né, meu amigo? Vamos dar uma olhada no diário aqui, ó. Tentando sair do canal de baixa de 2025 inteiro. Não consegue. Consegue. Só que eu já poderia fazer facilmente, ó, deixar esse suporte aqui, ó. Porque ainda tá segurando nesse suporte, né? Mas vamos deixar. Ele perdeu aqui, vamos deixar ele aqui. Só pra não poluir tanto. Temos um gapzinho aqui em cima. Um gap mais alto ainda lá em cima. E não fez nada, Lô. Nada. Segue nesse range do diário aqui, ó. Que eu marquei, ó. Indefinido, total. Não recomendo operar esse cara aqui. Vamos baixar pra Tix pra ver se a gente encontra alguma dica. 5.000 tickets. Tá vendo? E aí aqui, ó, afastando, a gente consegue ver aquele movimento que eu tava marcando ali, né? A mudança da característica, a quebra da estrutura e a mudança da característica do preço que tá errado. Quebrando a estrutura onde ele tá ali, ele vai dar prosseguimento ao movimento. Mas, cara, ele não quer fazer isso. Na verdade, ele não quer fazer nada. Tá totalmente indeciso. E aí esse range que ele tá brincando aqui, meu amigo, eu nem sei, mas olha, 60 pontos de range. O dólar machuca, mano. O dólar machuca. O que esperar pra amanhã? Ele tá vendo que ele tá dentro de 2 ranges, ó. Vou afastar um pouco pra gente ver bem claro, ó. Tá vendo? 2 ranges bem definidos. Esse aqui é o range mais novo. Eu tinha muita probabilidade desse cara fazer a rotação desse cara pra cá. Não fez. Segurou no range, né? Esse é o novo, ó. Esse aqui foi o último que foi gerado, né? Novo e o quê? Magnético. O problema é que tem o antigo.
Então ele tá batendo no antigo e andando no novo, andando no meio deles, tá vendo que viagem? E além do gap lá em cima, né? Que ele quer fechar esse gap, mas não consegue, não tem força. Então, bem complexo, bem agressivo. Se fosse para apostar aqui, teria que apostar olhando assim a longo prazo, vender em cima do range antigo, comprar abaixo do range novo. Mas talk is cheap. Talk is cheap. Não é fácil. Não é fácil. Não pense que seja fácil. Nunca é fácil. Futuros não são fáceis. E é isso, não tem mais nada para fazer, não nada para falar. Te peço cordialmente, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Pra gente estar preparado pra qualquer movimento que tu olha e fala, não, peraí. A gente mapeou isso aqui? Não mapeou. Não, mas peraí, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Onde é que ele tá? Ele tá tentando violinar, tá quebrando a estrutura, tá indo muito rápido. Vou ficar de fora. Ou vou tentar um ataque aqui pra ver se eu consigo fazer um movimento rápido pra puxar pro break-even. Essa é a ideia. Faço lives também, pós-meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer ou evitei na parte da manhã. Porque na parte da manhã, meu amigo, é onde acontece o volume financeiro incrível. Raras são as vezes que ele faz um movimento na tarde muito direcional. Geralmente na tarde ele tenta fazer o quê? Slash. Limpar a sua continha. Final de mês também tenta o quê? Limpar o seu lucro mensal. Estou aqui com 123,8% de lucro mensal, sob a minha garantia, líquido, com as taxas pagas, poucas operações. Tô muito feliz. Não sei se vou fazer alguma coisa amanhã, provavelmente não. Vou ficar com a pipoquinha aqui olhando e falando, outra violinada, olha, não tem volume financeiro, vou esperar iniciar o mês. Obrigado, uma boa noite. Cautela amanhã, tá, pessoal? E tchau.